Muito boa noite, irmãos, mais uma vez. A você que chegou agora também na nossa live, seja muito bem-vindo e que Deus possa te abençoar. É um prazer mais uma vez estar aqui para dividir a palavra de Deus com todos vocês e que o nosso Deus possa nos ajudar a entender aquilo que Ele quer para a nossa vida nesta noite. Amém? Eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. E eu quero começar com uma pergunta para todos vocês, para todos nós. Qual é a sua missão aqui na terra? Você nasceu por algum propósito. Qual é esse propósito? Você sabe qual é o propósito de você ter vindo a este mundo? E nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. E lá em Marcos capítulo 16, verso 15, nos diz qual é essa missão que nós temos. Acompanhe comigo a leitura. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, queridos irmãos, aqui está a nossa missão pela qual nós estamos aqui na terra. Quando Deus criou o mundo lá com Adão e Eva, Ele já tinha essa missão, né? Os homens, Adão e Eva, já tinham uma missão importante e especial. E nós, por nossa vez, também nós temos essa missão: ir ao mundo e levar o evangelho a todos. Esta é a missão que nós temos. Quero que vocês guardem esse livro, Marcos capítulo 16, verso 15, e no final nós iremos voltar com ele, tá bom? Agora, queridos irmãos, eu quero que vocês, neste momento, orem comigo para que a gente possa começar o estudo dessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos agradecidos a Ti, porque o Senhor colocou a Tua palavra em nossas mãos. E nós queremos abrir agora, Pai, a Tua palavra e pedir uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Abençoe cada irmão aqui presente na igreja, também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Em nome de Jesus que oramos, amém. A história que eu vou contar, que nós vamos estudar hoje, é uma história que tem a ver com animais, ou melhor, um animal. É uma história que tem a ver com um homem de coragem. Alguém aqui na igreja se arrisca a dizer de qual é essa história? Você de casa também pode colocar aí no comentário de quem vocês acham que nós vamos falar hoje. Olha as dicas. Tem a ver com o animal e tem a ver com o homem corajoso. De quem será que eu vou falar? Hein? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca aí? Olha só, já vou falar aqui, tá bom? Agora vocês vão saber de quem é que eu estou falando. Todo mundo lá para o livro de Jonas. Livro de Jonas. Aí vocês falam assim, mas Jonas não teve coragem. Realmente. Essa é uma pista enganosa que eu passei para vocês, tá? Jonas teve um pouquinho de medo. Um pouco não, muito medo. Todos acharam o livro de Jonas? É um livro bem pequeno. E nós vamos conhecer. A história é bem conhecida de todos. As crianças, elas amam essa história. E nós adultos também achamos que é só para criança, mas não. Ela tem muito a ver com nós adultos também. Muito mais do que com as crianças. E para nós iniciarmos a leitura, deixa eu achar aqui na minha Bíblia também. Aqui, ok. Jonas capítulo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela,
porque a malícia subiu até mim. Só para nós contextualizarmos, a cidade de Nínive era uma cidade muito grande daquela época. Era a capital da Síria. A Síria, para todos nós que já entendemos, né, eles eram o inimigo do povo de Israel. Então era a capital da Síria. E verso 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pois pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Existe entre nós e Jonas aqui um paralelo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente quis se esconder de Deus. Talvez alguns estejam até hoje tentando se esconder de Deus. Parece muito com a nossa vida, né? Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso. E Jonas, porém, havia descido aos porões do navio, e se deitou e dormia profundamente. Parece até com aquelas pessoas que estão com depressão. Esse é o grande mal do século, né? A tempestade está ao nosso redor, o turbilhão está girando, e a pessoa com depressão, ela quer apenas dormir. Eu oro para que Deus liberte você da sua depressão, se você está nela neste momento. Mas a verdade é que Jonas estava naquele navio que estava a ponto de se despedaçar, como diz a Bíblia, e ele dormia profundamente. E aí então, o mestre de navio chegou até o porão e começou a falar com Jonas. O verso 6 diz assim: chegou a ele o mestre de navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, verso 7, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Não adianta, queridos irmãos, quanto mais a gente foge de Deus, Ele está presente. E Jonas estava lá no fundo do navio tentando fugir de Deus, e lançaram lá uma sorte. Imagino que, sei lá, puseram algum objeto para rodar, né? Quem sabe? E a ponta apontou exatamente para Jonas. Aí o verso 9. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E aí eles perguntaram: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Os marinheiros começaram a perguntar: quem é você? O que você faz? Para onde você está indo? Verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. No momento em que ele entrou no barco, ele começou a falar: olha, eu estou fugindo de Deus, eu vou sair daqui, eu quero ir para um lugar bem longe daqui. E os marinheiros sabiam que Jonas estava fugindo de Deus. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme?
porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 13. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram a Deus, verso 14, e disseram: Senhor, roga-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqueles homens estavam temendo a sua vida. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, as tempestades nos alcançam e parece que nós não vamos sobreviver. Não é mesmo? Parece que as águas açoitam o barco em que estamos, jogando-nos de um lado para o outro, e a gente fica perdido, não sabe o que fazer. Parece com aqueles marinheiros que estavam no barco junto com Jonas. Verso 15. E levantaram a Jona e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha só, aqueles homens temeram tanto a morte, que eles começaram a crer em Deus. Fizeram até um sacrifício, e fizeram promessas, fizeram votos. Quantos de nós também fazemos votos? Olha, Senhor, se eu passar dessa, eu vou fazer aquilo. Se eu escapar da morte, eu vou fazer tal coisa. Essa história de Jonas é impressionante. E ela traz a nossa vida, remete à nossa vida. Aí começa o capítulo 2. Acompanhe comigo aí. Melhor, voltando lá. Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Como isso é possível? Queridos irmãos, eu não sei. Não sei como isso é possível. Apenas o poder e o milagre de Deus. É só isso que podemos acreditar e dizer para nós mesmos. O poder de Deus manteve Jonas 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Eu estava até procurando umas imagens, né, sobre Jonas e a baleia, e existem muitas artesanato para crianças. E aparece lá o Jonas pequenininho na barriga do peixe. Quantas vezes, queridos irmãos, seu problema era maior do que você, e você se sentiu como Jonas, preso à barriga do peixe, sem nada poder fazer. Agora sim, vamos continuar no capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Muitas vezes é isso, irmãos. O mar vem e nos engole. Eu não sei quantos aqui e quantos aí, queridos irmãos, que estão nos acompanhando pela internet, já nadaram no mar onde tinha muita alga. É uma situação realmente, literalmente embaraçosa.
você fica todo enrolado no meio das algas. Principalmente onde o mar tem águas quentes, aquelas águas elas fazem proliferar demais as algas. Cresce muita alga. Parece com a nossa vida. Você está lá no ventre do peixe, talvez enrolado no meio das algas. Parece que você não consegue sair do lugar, mas Deus ouve a sua voz, onde quer que você esteja. Verso 6. Descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a Ti a minha oração no Teu santo templo. Irmãos, Jonas estava preso na barriga do peixe. Ele havia descumprido uma ordem direta de Deus. E quantas vezes nós também descumprimos ordens de Deus? Parece que todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos na barriga do grande peixe. Não vemos saída, estamos num lugar escuro, temendo pela nossa morte. É assim que nos sentimos. Jonas, então, depois de passar por tudo isso, enfrentar a tempestade num barco, ser lançado ao mar pelos marinheiros, e aquele grande peixe vir e tragar Jonas. Nós começamos aí então no capítulo 3. Jonas capítulo 3. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e ela levava 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, depois de Jonas estar no ventre do peixe, Deus faz com que o peixe vomite Jonas. E se nós estávamos falando que Jonas ia para Tarsis, Deus fez com que ele caísse exatamente em Nínive. Ele foi parar numa praia de Nínive. E Jonas começou a falar às pessoas aquilo que Deus havia dito para ele. Os ninivitas, verso 5, creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Irmãos, Jonas saiu pregando por toda a cidade, e levava alguns dias para fazer todo o percurso da cidade. E a Bíblia diz que crianças, pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, eram mais de 100 mil. Alguns estudiosos dizem que a cidade de Nínive tinha cerca de 600 mil habitantes. Quais cidades no Brasil hoje têm 600 mil habitantes? São poucas, né? Agora Jonas estava na cidade de Nínive, uma cidade perigosa, uma cidade onde a maldade imperava. Você teria coragem, querido irmão, de sair e fazer aquilo que Deus ordenou? Já imaginou você ir para um lugar como a Cracolândia em São Paulo? A gente às vezes acompanha pela televisão, né? E é muito feio ver aquela Cracolândia. Pessoas que estão à beira da morte. O mal impera naquele lugar. E o que falar de um lugar como o Rio de Janeiro, uma das cidades mais perigosas do mundo? Já pensou se Deus falasse para você assim: olha,
Eu quero que você vá lá na Cracolândia, em São Paulo, e vá pregar a palavra. Diga que se eles não se converterem, eu iria destruir. E você aí na sua cidade, eu não sei de onde você está acompanhando, talvez você do Rio de Janeiro que está aí acompanhando. Deus fala para você assim: vá até o Morro do Alemão e pregue a palavra. Um lugar perigoso onde as facções criminosas imperam. Nínive era assim, uma cidade muito perigosa. E Jonas, claro, temeu pela sua vida. Então chegou a notícia, verso 6. Jonas capítulo 3, verso 6 diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Estas atitudes, queridos irmãos, é uma atitude de humilhação. A pessoa está dizendo assim: olha, eu não sou nada, eu não valho nada, eu vou me vestir de saco, pano de saco, e vou colocar cinza sobre o meu corpo. Essa é uma atitude extrema de humilhação que a pessoa podia fazer nos tempos bíblicos. Olha só, do menor até o maior, o rei se vestiu de saco e sentou-se sobre a cinza. Verso 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem para o pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso 10. Viu Deus que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Aí, queridos irmãos, começa uma outra história de Jonas. Lembram lá que Jonas tinha a ordem de Deus para que ele fosse pregar em Nínive? Jonas, mesmo turrando, mesmo sendo fujão, ele acabou indo para Nínive. E aí ele ficou um tanto desgostoso. E se nós formos lá para o capítulo 4, diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas estava desapontado com Deus. Será que eu e você algum dia ficamos desapontados com Deus? E eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso é natural do ser humano. Nós ficarmos desapontados, mesmo com Deus. A gente às vezes briga com Deus, não é? Senhor, Senhor, por que fizeste isso para mim? Por que o Senhor agiu dessa maneira? Eu não mereço. A gente clama a Deus, a gente ora. E isso que Jonas foi exatamente o que qualquer ser humano faria. Ele ficou desapontado. E sabe o que Deus disse? Deus disse assim para Jonas:
É razoável essa tua ira. Verso 4. Então Jonas saiu da cidade, verso 5, e assentou-se o oriente da mesma, e fez ali uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até que ver o que aconteceria na cidade. Aí veio Deus com mais uma lição para Jonas. E Deus faz isso com nós também. Deus sempre te dá lições, mas Ele também te dá várias oportunidades. Assim como fez com Jonas. Deus disse para Jonas: Jonas, vá para Nínive. Jonas não foi. Aí Deus deu uma segunda chance para Jonas. Aí Jonas foi para Nínive. E começou a pregar em Nínive. E as pessoas que moravam em Nínive começaram a se arrepender dos pecados que eles tinham. Capítulo 4, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Quantas vezes, queridos irmãos, você que está aí na sua casa, na internet, nós aqui também na igreja, a gente fala assim para Deus: Deus, por que o Senhor não me tira deste mundo? Por que o Senhor não tira a minha vida? E é isso que nós fazemos, nós brigamos com Deus, assim como fez Jonas. Verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. E tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão de uma grande cidade, Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, nesta noite, esta palavra de Jonas sirva para a nossa vida. Nós somos como Jonas. Somos teimosos perante Deus. Fugimos de Deus. Queremos estar longe de Deus. E Deus vai sempre lá buscar o ser humano. A cidade de Nínive, ela tinha mais de 600 mil habitantes. E Deus se preocupa com cada uma daquelas almas que estavam lá. Deus se preocupa comigo e com você. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Talvez uma doença. Talvez uma família quebrada, uma família destruída. Talvez uma pessoa que esteja viciado no álcool, na droga. A verdade é que todos nós temos tempestades em nossa vida. E assim como Jonas esteve no barco, nós estamos no barco dessa vida e as ondas quebram de um lado para o outro, jogando o nosso barco à deriva. Parece que não vemos o fim da tempestade, mas Deus vai atrás dos seus filhos, aonde quer que ele esteja. Cada pessoa que morava em Nínive era muito importante para Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: você é importante para Deus.
Retorne comigo lá para Marcos, capítulo 16, verso 15. 16, verso 15. Eu perguntei no início, qual é a sua missão ao você nascer? E eu espero em Deus que a gente possa entender qual é a nossa missão. Marcos 16, verso 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Essa é a nossa grande missão. Jonas também tinha a missão de pregar em Nínive. Nós temos a missão de pregar para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, e dizer que existe um Deus lá no céu que se preocupa com cada um dos seus filhos. Isso é o que nós temos que ter em mente. Não importa o tamanho do peixe que vai te engolir, Deus vai te tirar de lá. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar fazer as pessoas entenderem que há um Deus no céu que se preocupa com cada um de seus filhos. E Ele se preocupa conosco tanto, que enviou Jesus para morrer na cruz. Os cultos na Igreja Adventista do Sétimo Dia de domingo é chamado de culto evangelístico. E nós temos no nosso DNA esta missão de ir e pregar o evangelho a todo mundo. E eu tenho a certeza, irmãos, que todos nós iremos cumprir essa missão pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus. Que nessa semana você possa lembrar-se de que Deus, Ele se preocupa com seus filhos, a ponto de mandar resgate. Mandou resgate lá para Nínive. Mandou resgate na cruz quando Jesus morreu. E Ele quer nos salvar um dia e nos levar para o céu, onde essa tempestade irá acabar. Nós estamos num mundo tempestuoso. Os ventos não param de soprar, as ondas parecem não acabar mais. Parece que a gente leva uma paulada atrás da outra, né? Já não basta as doenças normais, ainda vem esse coronavírus. Estamos no ano de 2020. Eu não sei quanto tempo Jesus vai demorar para voltar, mas eu sei de uma coisa, Ele vai voltar. Ele deixou sinais na Bíblia de que Ele iria voltar. Guerras, terremotos, fomes, doenças, tudo isso são sinais de que Jesus está às portas, Jesus está para voltar. Jesus não demora para voltar, amém? Que nessa semana, irmãos, a gente possa ter essa missão de levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Leve a mensagem para um vizinho. Compartilhe esse vídeo. A nossa igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Tatuí tem preparado há anos materiais. Procure materiais da igreja e compartilhe para todas as pessoas. Essas pessoas precisam saber. Esses ninivitas precisam saber, irmãos, que Jesus está para voltar. Amém? Neste momento nós vamos cantar uma música. E essa música fala: toma, ó Deus, meu coração e toda a nossa alma. Que nós possamos viver apenas para Ele. Amém? Esse é meu desejo, Senhor, te honrar
adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. E toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar Com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Amém. Vamos orar? Santo Deus que habita nos altos céus, somos gratos a Ti, Senhor, pela história de Jonas. Essa história é tão rica em detalhes, ó Pai, que nos ajuda a entender qual é a nossa missão. E também nos ajuda, Senhor, a perceber quantas vezes nós fugimos de Ti. Como acabamos de cantar, ó Pai, toma o nosso coração e toda a nossa alma. Nós queremos viver somente para Ti, ó Pai, e fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e ajudar pessoas a conhecer o Teu santo Evangelho. Conhecer que Tu és um Deus que cuida dos Seus filhos, um Deus que está disposto a salvar os Seus filhos, um Deus que enviou o Seu Filho único, Jesus, enviou para resgatar todo pecador. Querido Pai, nós cremos no poder e no sangue de Jesus. Iremos agora, Pai, para nossas casas, iremos também iniciar uma nova semana de trabalho, serviços domésticos, enfim, ó Pai, tantas atividades que temos, mas nos ajuda, Senhor, a estar perto de Ti todos os momentos. Ajuda-nos também, ó Pai, para que possamos cada dia mais falar do Teu amor às outras pessoas. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e a Tua companhia. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.